Vamos descobrir o peso de cada um dos 9 titãs originais e puros. Para saber o peso de um titã, precisamos levar em conta que o Reiner levantou um acima da sua cabeça na sua forma humana. Ele fez isso lá no castelo Utgard. E também temos que levar em conta que titãs com mais de 15 metros conseguem destruir casas e edifícios com o peso do seu corpo. Sendo assim, vamos tirar uma média e calcular quanto pesa aproximadamente cada titã. Já pensou em trabalhar lendo mangás? Clique no link na descrição e descubra como se tornar um profissional na arte de ler os mangás. Os titãs foram criados de forma artificial. Existem vários tipos de titãs, puros, normais, anormais, humanos, anões e semi-titãs. Os titãs puros normais são aqueles que apenas devoram humanos e vão na direção onde tem a maior concentração de humanos unicamente para devorá-los. Os anormais apresentam um comportamento fora do comum e muitas vezes podem se mover à noite, coisa que os titãs normais não fazem. Os titãs humanos são aqueles que já receberam líquido espinhal, já perderam a sua sanidade e podem se transformar a qualquer momento quando o Zeke der o grito ou quando outro poder de titã for ativo para que aquele humano se torne um titã. Os titãs anões geralmente têm entre 5 e 3 metros de altura, sendo que o titã mais baixo já registrado tinha 2,80 metros. E os semi-titãs são aqueles que podem usar parte dos poderes dos 9 titãs, e até tem algumas características deles. O único exemplo que nós vimos até hoje de semi-titã foi o Rhodreis. O seu titã puro se tornou um semi-titã, sendo que ele é extremamente poderoso apesar de ser desengonçado. Ele desenvolveu também algumas partes internas do seu corpo. A maioria dos titãs puros não tem órgãos, mas esse titã desenvolveu órgãos estranhos, uma cópia dos órgãos humanos. Além de ser forte, ele destruiu completamente uma floresta, gerando uma quantidade imensa de vapor. Se esse titã fosse um dos titãs originais, ele seria forte e faria frente a muitos dos titãs. Afinal, o que um titã de 15 metros pode fazer contra uma coisa desse tamanho? E quando o titã do Rhodreis arrastou o seu corpo, ele criou um verdadeiro caminho por onde ele passava, mostrando que existe um peso ali considerável. A transformação de titã puro e titã original tem algumas coisas em comum. Por exemplo, o corpo se expande e uma carne enorme é criada. A diferença é que um titã puro não tem um humano na nuca, apenas os semi-titãs. O Rhodreis foi esse caso. Quando a Historia derrotou o titã do seu pai, ele estava ali, preso na nuca, que foi exatamente onde ela cortou. E esse padrão não se repete nos titãs puros, já que o corpo deles incha e eles se tornam uma carne esponjosa. O humano simplesmente desaparece dentro do titã puro, muito diferente do titã original. Mas se nós já sabemos que a carne do titã é esponjosa e leve, como que a sua pele pode ser tão dura? A gente sabe que lâminas normais não podem cortar os titãs. É por isso que a lâmina do equipamento de manobra é extremamente fortalecida e feita com um minério nobre que só é encontrado na Ilha Parádias. Esse não é um metal qualquer, é um metal especial feito unicamente para isso. E essas lâminas, apesar de serem as mais afiadas do mundo, logo perdem o seu poder ao cortar 3 ou 4 titãs. Sendo assim, o soldado precisa levar várias lâminas para fazer reposição, e logo elas perdem o seu fio. E como uma pele tão dura como essa pele dos titãs pode ser tão leve? Geralmente, quanto mais dura, mais pesada. O que influencia no peso dos titãs é também a falta de órgãos. A maioria deles não tem órgãos, mas alguns, principalmente os anormais, têm coisas semelhantes a órgãos. Vimos isso já algumas vezes, como por exemplo no titã que regenerou o Zeke. Quando ele se abriu para colocar o Zeke lá dentro, fazendo um verdadeiro parto do Zeke na sequência, ele mostrou que tinha alguma coisa semelhante a órgãos. Já quando o Eren foi engolido, a gente viu dentro do titã e não tinha absolutamente nada. O titã era completamente oco. Então nós podemos já deduzir aqui que os titãs anormais são um pouco mais pesados que os titãs normais, porque um é completamente vazio por dentro, já o outro tem alguma coisa. E com isso também podemos deduzir que os titãs normais podem devorar muito mais humanos, porque eles têm muito mais espaço livre. E quando eles estão cheios de humanos, eles com certeza ficam mais pesados que os titãs anormais. Já os dois estando vazios, o titã normal é mais pesado. Nem todos os seres vivos seguem o mesmo padrão de peso dos humanos. Se olharmos para os animais, principalmente para as aves, nós vamos ver uma diferença muito grande com a nossa própria medida de peso. Apesar dos titãs possuírem formas humanas, a sua composição é completamente diferente. Vamos ver o exemplo das aves. Um gavião real pode chegar a ter 1 metro de altura, mas o seu peso jamais passará de 9 quilos. Já uma criança humana dessa mesma altura, 1 metro,
precisa de aproximadamente 15 quilos para ficar na média ali na normalidade. Sendo assim, na lógica dos titãs, o peso tem a ver com a carne, que é totalmente diferente da nossa, e a pele é extremamente dura. Como a pele pode ser leve e dura ao mesmo tempo? Quando um material é muito duro, se espera que ele seja mais pesado, mas não é o caso da pele dos titãs. O autor mostrou uma enorme preocupação com a anatomia e com a biologia dos titãs, e até criou na sua própria obra uma ciência que se chama titanologia, e pesquisadores que passam as suas vidas estudando os titãs. E agora, para tentar deduzir o peso dos titãs, vamos tentar nos basear na escala dos pássaros. Vamos ver se isso dá certo para teorizar quanto o titã pesa. Se uma ave de 1 metro pesa 9 quilos, um titã de 10 metros pesaria 90 quilos. E o titã de ataque com 15 metros pesaria apenas 135 quilos. Já o colossal pesaria mais de 500 quilos. Os titãs que têm placas de endurecimento como o mandíbula e o encoraçado são logicamente mais pesados por conta do seu endurecimento. Isso poderia explicar como o Reiner ergueu um titã de 3 metros e o lançou de cima da torre do castelo de Utgard. O Reiner ergueu um titã que na verdade tinha um peso muito tranquilo de se erguer. Isso acontece porque a anatomia, a carne, os ossos e tudo é bem diferente das partes humanas. Mas temos um grande problema aqui. Esses valores não fazem o menor sentido quando olhamos por outra ótica. Esses valores não fazem sentido por causa das batalhas onde os titãs se lançam em cima das coisas, casas, edifícios e as destroem. Na luta da Eni contra o Eren, eles quebram várias casas, eles pisam sobre elas, eles se jogam sobre elas e elas são completamente destruídas. E uma pessoa com aproximadamente 100 quilos não tem peso suficiente para quebrar uma casa. Então podemos concluir que a escala de 9 quilos para cada metro está errada, mas estamos chegando bem próximo. Afinal, agora é necessário apenas encontrar um peso que seja possível de ser levantado pelo Reiner e ao mesmo tempo seja possível que os titãs de 15 metros com os seus próprios corpos destruam casas e edifícios. Vamos tentar agora o mesmo raciocínio, só que 3 vezes mais pesado. Assim, a cada metro teríamos 27 quilos. Ou seja, se existisse um titã de 1 metro, ele teria 27 quilos. O Reiner teria erguido um titã de 81 quilos, afinal o titã que ele ergueu tinha 3 metros. O que é tranquilo e possível para um soldado. 81 quilos não é um exagero. E o Reiner mostrou que ele estava fazendo um certo esforço, ou seja, havia realmente uma grande quantidade de peso ali, mas ele conseguiu erguer. Já o titã do Eren, com 15 metros, pesaria 405 quilos. O colossal pesaria mais de 1,5 toneladas, exatamente 1.620 quilos. E assim, com esse peso do Eren e da Eni se jogando contra as casas, faria mais sentido destruir as coisas. Essa escala faz mais sentido, e podemos concluir que esse é o peso aproximado de cada titã. Afinal, se colocarmos esse peso, mais de 400 quilos no titã de ataque e na titã fêmea, faz muito mais sentido destruir casas quando estão em tamanho grande. E um titã pequeno, como o que o Reiner carregou, é possível de ser carregado. Juntando essas duas informações, nós encontramos o peso dos titãs. É 27 quilos por cada metro. Lembrando que isso é aproximado. E os titãs que carregam endurecimento, principalmente como o martelo de guerra, têm muito mais peso. O próprio titã do Reiner abriu mão das suas placas de endurecimento para ficar mais rápido. E se ele ficou mais rápido ao perder placas, isso só quer dizer uma coisa: ele perdeu peso. E ao perder peso, ele ganhou velocidade. Esse é o número aproximado e mais próximo de cada um dos titãs. E para fazer uma conta exata, é necessário também colocar o peso do portador. Os titãs puros têm o seu próprio peso, baseado nesses 27 quilos por metro aproximadamente. Já o titã do Eren, com seus 15 metros, teria por volta dos 400 quilos mais os 80 quilos do Eren, que dá quase meia tonelada. Quase 500 quilos apenas para o titã de ataque. Veja que para uma criatura de 15 metros, esse peso é muito leve, mas faz mais sentido. Afinal, os titãs realmente são mais leves. Mas e se um ser humano tivesse 15 metros de altura? Qual seria aproximadamente o seu peso? Uma pessoa com 1,5 metro de altura, considerado saudável, tem entre 41 quilos e 56 quilos. Sendo assim, basta multiplicar por 10. Uma pessoa com 15 metros teria que ter entre 410 quilos e 560 quilos. E o titã do Eren tem praticamente esse peso. Isso porque nós somamos o peso final dele mais o peso do portador. E por incrível que pareça, o autor também pensou no ponto de equilíbrio. Afinal, carregar um peso como esse na coluna cervical não é tão difícil.
Se o portador ficasse em qualquer outro lugar do corpo, ele poderia gerar um desequilíbrio na hora das batalhas, na hora da movimentação e até no momento da sua caminhada normal na sua forma titânica. Já que o peso está ali, na sua nuca, é muito mais fácil de carregar e controlar. E como o Titã é leve, esse ganho de peso do portador não faz tanta diferença. E assim nós descobrimos aproximadamente quanto pesa cada Titã. Agora, na sequência, eu vou te deixar com outro vídeo, que eu explico por que o Grisha não usou o poder do Titã Fundador. Afinal, ele tinha o Fundador, ele estava com o sangue real, afinal ele pegou toda a família, e ele poderia, nesse momento, usar os poderes do Fundador. Então por que ele não fez? A gente conversa sobre isso nesse outro vídeo. Veja ele na sequência. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.